como é que vocês pretendem fazer? Eu estou aqui, na verdade, aguardando vocês iniciarem. Eu acho que é conveniente que você conduza, né? É você que vai conduzir, não é isso? Então, eu, na verdade, assim, eu recebi essa informação, né, de que o sindicato dos psicólogos estava conversando com os candidatos e foi a Sheila, como eu te falei, que indicou. Eu entrei em contato com você e, na verdade, eu não sei como você está fazendo, mas para mim, eu posso sim começar, né, a condução. É, eu recebi Tá, hoje. então, se você me permitir a sugestão, você pode falar um pouco da sua, da sua trajetória. Eu te conheço, assim, pouco, porque acaba que, apesar da gente ser colega de Prefeitura Municipal de Vitória, a gente acaba não tendo tempo, né, de conhecer melhor os colegas que trabalham na mesma política que nós, né? Sim. É a pena, mas infelizmente a gente tem muita messe e poucas pessoas para realizar os trabalhos. Então acaba que a gente vive sobrecarregado, não dá tempo, né, de fazer a interação com os colegas de trabalho. Mas eu sempre te vi, eu sei que você trabalha no CAPS, não é isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Você é terapeuta ocupacional, Isso certo? mesmo. Isso mesmo. Então, E antes da gente começar com qualquer fala aqui, eu gostaria de comunicá-los que nós gostaríamos de poder gravar a nossa live e depois postar no meu canal do YouTube. Alguém vê algum problema sobre isso? por mim tudo bem. Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Por mim, tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, Lu, também? Tá tudo bem? Bem, então não vai aparecer minha imagem porque hoje eu não estou usando minha câmera, tá? Tá, não tem problema. Eu só tô fazendo essa comunicação porque eu, assim, eu acho que as pessoas têm que consentir com tudo, né? Assim, elas têm que ter essa autonomia de saber o que a gente está fazendo, né? Com o momento que nós estamos passando, seja ele qual for, né? Então, é bem. Eu gosto disso, assim, né? Bom, então eu vou começar a falar sobre mim, né? Eu costumo dizer que quando nós colocamos o nosso nome para ser candidato a um cargo desses, as pessoas gostam muito das nossas propostas, mas as pessoas, elas não votam só em propostas, elas votam em histórias também, em quem é a pessoa, né? Então, como a gente se conhece pouco, William, como você disse, né? Eu me chamo Luciana Alvarenga, esse é o meu nome mesmo, né? Eu sou servidora pública, tem 13 anos, vou fazer 14 anos em fevereiro, que eu tomei posse como servidora. E eu sou cega de nascença, nasci, tive glaucoma congênito, né? É, cresci no Morro do Romão, estudei na escola Irmã Jacinta. Hoje, assim, para mim é uma tristeza ver aquela escola fechada, porque ali que eu comecei os meus primeiros passos, ali que eu entendi quem eu era, foi ali que eu comecei a entender, mesmo que sem saber, um pouquinho do que é liderança pelo Grêmio Estudantil,
né? Comecei a fazer parte de equipe de goalball, que é um jogo específico para cegos. A minha escola, através de mim, aos 9 anos de idade, foi uma das primeiras escolas da rede pública a trazer o goalball para a Vitória nos anos 90, né? Assim, foi o início assim de tudo, né? Porque tinha o goalball, mas pelo Instituto Luiz Braille, não pela rede municipal de Vitória, né? E a gente criou a equipe pela rede municipal de Vitória, então nos anos 90 aí. E eu também devo colocar aqui também que eu cresci numa família onde tinha 9, na verdade, contando com a minha irmã biológica, outros irmãos, né? Então, assim, eu costumo dizer que quando a gente coloca o nome para ocupar um cargo desse, a gente precisa conhecer essa realidade. A realidade da escola pública, a realidade da saúde pública. A gente precisa conhecer e vivenciá-la, né? Então, até os anos 90, dentro da minha escola tinha um postinho de saúde, que era coordenado pela dona Mariquinha, lá do Romão, né? Ela que coordenava, tinha um médico lá, seu Alceu, né? E a gente ia no postinho. Depois, nos anos 90, né, que começa a aparecer as unidades de saúde, né, e a gente nem sabia ainda do que se tratava a unidade de saúde, né, então muito lá atrás mesmo. E eu cresci nessa família. Os meus pais, a minha mãe faleceu muito cedo, de câncer de mama. Ela teve um câncer de mama aos 31 anos, né, e descobriu porque foi trabalhar no Hospital Santa Rita como servente. E lá ela descobriu que ela tinha um caroço na mama, e então ela percebeu que ela tinha um câncer de mama, mas já era muito tarde quando ela percebeu. E eu fui criada por uma tia que tinha 8 filhos. Eu também tenho uma irmã que é cega, né, filha mesmo dos meus pais, e nós fomos criadas por essa família, né, lá no Morro do Romão. O ensino médio, então eu costumo dizer assim sobre mim: eu sempre estava à frente do período em que se vivia. Veja, no ensino fundamental, nós tínhamos os professores itinerantes para Braille. O que é um professor itinerante? O que é o professor itinerante? É o professor que vai na sala 3 vezes por semana na escola, bater a matéria em Braille na máquina chamada PERCS, para que o aluno cego pudesse ter o material. Isso me causava um atraso de aproximadamente 2 meses de matéria escolar, né? E depois, quando eu fui para o ensino médio, eu morava perto do estadual, mas o estadual não tinha sala de recursos, então eu fui estudar no Colégio Paz Barreto. Por que eu estou te falando tudo isso? Para você perceber a carência que se tem e que se tinha na época da minha formação, né? Então eu fui para o ensino médio, e no ensino médio, a sala de recurso que nós tínhamos, hoje CAP, chama CAP, lá atrás do Colégio Paz Barreto, conjugado ali com a CEDU, né? Isso nos anos 98, 97, por aí. Então, eu fui estudar lá, e lá também, como eles providenciavam material para o estado inteiro, o material também chegava super atrasado pra gente. Bom, nos anos 2000 eu fiz a minha graduação na FAESA. E quando eu fui para o curso superior, não tinha nada para pessoas com deficiência. O ensino fundamental já estava formando as salas de recurso, né? O ensino médio começou a fazer as escolas polos, que se chamava, e no ensino superior não se tinha nada, absolutamente nada. Como que eu fiz a minha graduação? Eu pegava os livros da biblioteca, passava as noites escaneando os meus livros,
no OCR, que fazia uma leitura, para mim, um escaneamento de 95% de resolução. Eu tinha que consertar o resto. E com um gravador na sala de aula, eu gravava as aulas e passava, eu estudava à noite, né, das 6h10 às 22h30. Então, das 22h30 até as 6 da manhã, eu escaneava livros. E das 6 da manhã até as 5 horas, eu escrevia em braille as aulas. E era assim que eu estudei e foi assim que eu fiz a minha graduação. Quando eu terminei a minha graduação em terapia ocupacional, no último período, praticamente, surgiu o concurso público, o primeiro concurso para terapia ocupacional dentro de Vitória. E eu fiz a prova e passei. Então, eu colei grau em dezembro de 2006, né? E em fevereiro de 2007, eu comecei a trabalhar no CAPS-AD, onde estou até hoje. E ali eu aprendi muitas coisas, inclusive como que é importante estarmos envolvidos politicamente, né? Eu aprendi que nós só conseguimos fazer as coisas quando a gente se envolve, quando a gente quer mudança de fato. Então veja você hoje a situação das pessoas com deficiência, por exemplo, deficientes visuais. Nós temos hoje escolas que estão trabalhando com computadores. Isso me preocupa, porque o cego está deixando de aprender o braille, né? E eu acho o braille importante, né? Então, assim, eu aos 32 anos, aos 31 para os 32 anos, também tive um câncer de mama, igual a minha mãe. Mas como eu já trabalhava dentro do Sistema Único de Saúde, eu pude logo perceber, me tratar, e depois isso foi em 2011, em 2018 eu novamente passei por outro câncer de mama e novamente eu pude perceber e me tratar. Então veja você, quando chegou em 2011 que eu descobri o câncer de mama na mama esquerda, eu fui para o meu médico e falei, olha, eu já tive uma mãe que teve o câncer de mama e eu tive também a minha avó paterna que teve câncer de mama. E eu gostaria de retirar as duas mamas. Eu já tive meus 2 filhos e aí o médico falou assim para mim, mas o SUS só permite você tirar a mama que está doente. Não permite você tirar a mama que está boa. E eu, como qualquer outra mulher, fui para casa. Mas diferente de qualquer outra mulher, eu fui ler a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. E lá, eu não me lembro agora, eu acho que a lei... eu não me lembro agora a numeração, 4.422, algo assim, que eu confundo com a lei do parto. Ela me fala o seguinte, que a paciente com câncer de mama, se ela tiver medo de ter câncer de mama na outra mama ou com qualquer comprovação familiar que ela tem esse tipo de genética, ela tem direito por lei garantido a retirar a outra mama também. Voltei na sala do meu médico do SUS e mostrei para ele a lei na íntegra. E eu consegui, através disso, fazer a mastectomia total. Em 2018, eu tive a reincidiva do câncer de mama. Foi embaixo do braço, mas através da legislação do câncer de mama, eu consigo fazer tudo pelo SUS. E eu acho que falta esse tipo de informação para as mulheres, né? Nossas mulheres morrem. E devo ressaltar aqui também que em 2011, quando eu fiz o primeiro ultrassom, que mostrou lá nódulo, calcificado, amorfo, com adesões, tal, eu fui à sala da médica da unidade de saúde e pedi a ela uma mamografia com biópsia. Ela me passou e eu falei para ela, doutora, me passa em 2 vias, porque uma eu vou entregar na sala da especialidade.
A outra, eu vou dar um jeito de correr atrás sozinha. Eu tinha pensado em particular, talvez, né? Bom, mas eu tive a ideia de ir até o Santa Rita com o ultrassom e com o meu pedido de mamografia e biópsia. E lá eu fui atendida pelo SUS, fiz todo o tratamento, quimioterapia, mastectomia e tudo mais. E só fui chamada pela sala de especialidade da unidade de saúde em 23 de agosto de 2012, quando eu já estava de volta ao meu local de trabalho. Então, o que eu percebi com essas coisas? Eu percebi que falta muita informação ainda no nosso Sistema Único de Saúde, falta muita informação nas nossas salas de educação pública, de educações públicas, e percebi a importância que se tem termos primeiro uma mulher, né, na saúde, porém uma mulher que conheça realmente as deficiências que tem, né? E daí surgiu o meu interesse para me candidatar. Em 2018, então, eu descobri o novo câncer de mama, agora embaixo do braço, fiz tudo novamente pelo SUS e uso o Sistema Único de Saúde. Como servidora da saúde, vejo muitas das nossas colegas, dos nossos colegas que têm plano de saúde. Eu prefiro utilizar o SUS porque eu penso que eu não posso trabalhar num local e não utilizar esse local, né? Também o tempo todo, exceto o curso superior, mas eu fiz em toda a minha educação pública, os meus filhos também são de escola pública, né? E assim eu ingressei na vida política, né? Coloquei o meu nome à disposição. Hoje eu recebi 2 PDFs de vocês. Eu recebi um PDF de 5 páginas, falando o que o psicólogo faz, e eu recebi a carta aberta de vocês. Como eu recebi agora à tarde, eu li somente a carta aberta, não tive tempo de ler ainda o documento que fala o que os psicólogos fazem. Mas como eu trabalho dentro de um CAPS, e o CAPS AD, né, e tenho como colega próxima a mim em meus trabalhos uma psicóloga, né, e acompanho bem de perto o trabalho dos psicólogos, eu tenho uma noção da importância do psicólogo, né? Como vereadora, como vereador, qual é o papel do vereador, né? O vereador, ele tem o papel de aprovar e desaprovar projetos, fiscalizar, né? Fiscalizando a legislação, criar projetos que não tragam ônus para o município, mas, porém, entretanto, o vereador ele pode sugerir, indicar projetos para o prefeito, né? E dentro da Câmara de Vitória, eu pretendo, se for possível, fazer parte da pasta da saúde, da mulher e da pessoa com deficiência, né? Porque, não sei se vocês receberam o meu santinho, atrás lá eu coloco, né, exatamente esses objetivos. E como eu li a carta aberta de vocês, eu já pensava em tudo isso para terapia ocupacional também e para os psicólogos. Porque hoje eu acho, assim, olhando para as nossas escolas,
para as nossas crianças, né? Eu acho assim um absurdo não ter um profissional de psicologia, de terapia ocupacional dentro das nossas escolas. Eu acho um absurdo extremo, extremo, porque lidamos no nosso dia a dia, nas escolas públicas, com criança com muitos problemas, né? Problemas familiares, problemas de aprendizado. E às vezes a gente se preocupa muito com os bullying que as crianças sofrem por outras crianças. Mas às vezes as crianças sofrem mesmo com os profissionais da área de educação. Como profissional da área de saúde, da terapia ocupacional, eu vejo algumas coisas que a escola dos meus filhos fazem e eu vou à escola diferente das outras mães e chamo a atenção da escola. Vou dar um exemplo para vocês. A escola do meu filho está dando aula todos os dias. E ela dá aula pelo Facebook. Agora, são crianças de 7º ano. Essas crianças, elas têm idade de 12 e de 13 anos. Se não ficaram reprovadas, né? Tem essa idade. Quais dessas crianças que teria Facebook? Nenhuma. O Facebook, ele permite a pessoa ter uma conta a partir dos 14 anos. Então, eu coloquei isso para a escola. E coloquei também o meu filho, ele entra com o meu Facebook. No primeiro dia a professora falou, não tem nenhuma Luciana aqui na minha pauta. Quem é essa Luciana? E aí o meu filho foi explicar para ela que ele estava entrando com o meu Face. Mas você tem que ter o seu Face. Aí eu fui e falei, não. O meu filho, ele não vai inventar a idade. Ele nasceu em 2007. Ele não vai inventar a idade. Ele tem o meu Face até aqui. E assim eu tenho conduzido a minha vida. E eu pretendo conduzir a minha vida assim também, né? Dentro da vida pública, né? Da política, como vereadora, o caminho que eu tiver que seguir. Eu pretendo seguir a minha vida desta forma. E eu pretendo, sim, falar em prol dos psicólogos, da fonoaudiologia, da fisioterapia e da terapia ocupacional, porque nós, profissionais da área de saúde, nós somos tão importante quanto qualquer outro profissional da área de saúde, seja ele quem for. Nós somos tão importante quanto, porque nós temos cada um o nosso olhar clínico. O nosso olhar é importante. Então, quando eu faço um grupo com a minha colega, que é psicóloga, quando eu faço um grupo com ela, ela tem um olhar e eu tenho o outro. E nós duas completamos aquele grupo, cada uma com a sua especificidade. Então, não devemos ganhar menos do que ninguém. Concordo com isso plenamente. E gostaria de estar lá na Câmara, brigando por nós e nos representando lá. Porque falando por vocês, psicólogo, eu também estarei falando de mim como terapeuta ocupacional. Estarei como vereadora, mas jamais deixarei de ser terapeuta ocupacional, né? E é isso que eu tenho para falar e estou aberta a perguntas, né? E a colocações também. Eu vi que chegaram algumas amigas minhas aqui. Bom te ver aqui, Sheila Varenga, a Emily e a Tainá. Bom, eu gostaria de tocar em alguns assuntos, se me permitem. Hoje, Luciana, a nossa categoria é muito conhecida por ser uma categoria de profissionais de saúde, né?
é provavelmente a primeira lembrança a primeira localização que a gente faz em termos de local de trabalho para a categoria de psicólogas e psicólogos. E a gente vê que, claro, é o que a sociedade entende, compreende que nós somos realmente profissionais da saúde. E só que eu, por exemplo, enquanto presidente de um sindicato, eu preciso pensar em todas as vertentes possíveis. E, claro, pensando em todas as vertentes possíveis, a partir do interesse coletivo. O que eu quero dizer? Hoje a gente tem uma possibilidade, a nossa categoria tem uma possibilidade muito grande de abraçar, por assim dizer, a sociedade por todos os lados, absolutamente por todos os lados. É o que eu sempre tenho dito, né, para os candidatos e para as candidatas. Não só na saúde também, na assistência social, na psicologia educacional escolar, que você citou também. Eu também não sei por que nós não temos psicólogos trabalhando nas escolas. Em vários outros países nós temos psicólogos dedicados exclusivamente à política educacional, dedicados exclusivamente àquela escola, e não a um grupo de escolas. É um profissional por escola, às vezes mais de um profissional por escola, porque tem que dar conta de atender aos vários turnos, né, 2, talvez até 3 turnos, e também as segmentações por faixa etária. Então, pode ser que a gente vá, por exemplo, a Finlândia da vida, mas não é bom comparar com outros países. Eu discordo. Aquilo que é bom, a gente tem que olhar e ver o que o outro país está fazendo que é bom e tentar copiar assim. Não vejo problema algum. Em política pública, a gente só não deve copiar o que é ruim, o que é desastroso e o que é destrutivo. O que é bom, a gente precisa aprender e, se puder, copiar também. Então, é possível que você vai encontrar 3 psicólogos por unidade escolar. Eu não estou falando isso só para dar emprego. Claro, estou defendendo empregabilidade para minha categoria também, mas eu estou, antes de qualquer coisa, dizendo, olha, poderíamos melhorar muito, por exemplo, em matéria de política educacional escolar e, sobretudo, melhorar muito no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento escolar global dessas crianças e adolescentes, se tivéssemos a assistência psicológica consolidada no ambiente escolar, e não o que a gente vê hoje, você sabe muito bem, que é o psicólogo da unidade de saúde, que fica mais próximo daquela escola, que vai lá fazer as campanhas, fazer os atendimentos, não vou dizer que sejam esporádicos, né? Tem uma frequência estabelecida, mas não é o bastante. Ou então as pedagogas, os professores encaminham determinados alunos para as unidades de saúde para serem atendidos pelos psicólogos porque há algum tipo de problema de aprendizagem. Isso é muito pouco, né, em vista de tudo que nós podemos fazer enquanto profissionais. E seria fantástico que Vitória, por ser hoje, desculpe o trocadilho, uma ilha de excelência, eu digo que é uma ilha de excelência porque eu conheço o funcionalismo público da Prefeitura de Vitória e sei que ele é um dos melhores do país, não é nem um dos melhores do estado. O servidor público, a servidora pública da Prefeitura Municipal de Vitória está entre os melhores do país. Isso aí todo mundo sabe disso. Todo mundo que gosta de entender um pouquinho como funciona o serviço público sabe que o servidor de Vitória está entre os melhores do país. Estou repetindo isso para ficar marcado, gravado na cabecinha de todo mundo que está participando dessa live aqui. Se ainda não sabe, hoje ficou sabendo. E eu posso até provar, inclusive. Mas acho que não é necessário, porque a gente sabe que Vitória está muito avançada em relação a várias outras coisas. Tem que melhorar muita coisa. Muita coisa. Mas se a gente for comparar com municípios vizinhos, a gente vai ver que Vitória está muito melhor. Absurdamente melhor. E aí eu não estou fazendo defesa da situação, não é isso, até porque eu, como diretor de sindicato, eu tenho minhas discordâncias com o atual prefeito. E eu não posso, inclusive, né, ficar puxando o saco de ninguém.
E então, assim, se mesmo num município como Vitória, que já tem políticas públicas bastante avançadas em comparação com os outros, a gente precisa de psicólogos, imagina os demais. Mas como a gente está falando de Vitória, Luciano, eu também, além de identificar uma necessidade maior de psicólogos, atendendo exclusivamente às unidades escolares, eu também vejo necessidade de ter psicólogas e psicólogos em outras políticas. Por Sim. exemplo, Vitória precisa de psicólogos para a política de trânsito, Sim, com certeza. para ir além do que a gente imagina que seja um psicólogo trabalhando a política de trânsito, que é ou aplicando teste para quem quer uma carteira de motorista, ou fazendo campanha em cima da faixa de pedestre dizendo que o trânsito seja mais humano. O psicólogo, dentro da política de trânsito, pode muito mais do que isso. Pode, inclusive, coordenar uma política inteirinha de trânsito dentro de uma capital como Vitória. Pode atuar em várias frentes, vários flancos de atuação dentro dessa política. Pode também trabalhar muito com o empoderamento das comunidades vulneráveis na perspectiva da geração de emprego e renda, na perspectiva do resgate de autoestima com grupos identitários, com as chamadas minorias, e a gente, infelizmente, não vê psicólogos sendo alocados nessas políticas para trabalhar, e poderiam fazer um trabalho fantástico, tanto na perspectiva da adaptação dessas pessoas para uma realidade de, por exemplo, de economia solidária ou de cooperativismo, como na perspectiva do fortalecimento dos vínculos comunitários ali naquele local. É o psicólogo, é um dos profissionais necessários para fazer esse tipo de coisa acontecer. E se a gente hoje está falando, por exemplo, de 14 milhões, cerca de 14 milhões e meio de desempregados no país, a gente precisa falar de políticas de geração de emprego e renda, a gente precisa falar de arranjos produtivos locais, a gente precisa falar de economia solidária, associativismo e cooperativismo. E aí eu, por exemplo, já trabalhei com isso. Trabalhei, assim, eu estava agoniado de ver uma cooperativa de pessoas que estavam em situação de rua, indo de um canto para o outro, tentando se abrigar em imóveis que estavam abandonados, ou eventualmente encontravam algum imóvel que o dono permitia que eles ficassem lá pagando um aluguel simbólico. E aí conheci essas pessoas e sentei e falei, vamos pensar então numa cooperativa. Isso não foi enquanto servidor da Prefeitura de Vitória, mas foi com certeza por conta dessa militância social que eu sempre fiz, né? E hoje estou no sindicalismo também por conta de uma militância que já vinha de antes. E sempre identificando que os psicólogos, de forma geral, poderiam estar em todas as políticas do município, de qualquer canto do país. E geralmente nós somos colocados para trabalhar somente na assistência social, que não é pouco, né? É uma política fantástica, super necessária, ou então na saúde, que também é uma política super necessária, mas não nos contempla na nossa totalidade de competências e de capacidades para oferecer o melhor para a sociedade. Então, eu tenho dito para os candidatos e para as candidatas que a gente precisa ter local de trabalho, a gente precisa ser absorvido pelas políticas públicas, por todas elas, para que a gente possa mostrar do que nós somos capazes. Esse documento que eu entreguei para vocês, que é para entender para saber o que fazem os psicólogos, para entender, né, o que fazem os psicólogos, ele fala de todas as áreas de atuação formais e mais uma que está se estabelecendo agora, mas que eu fiz questão de colocar. Essas áreas formais, elas são definidas pelo Conselho Federal de Psicologia. Então aí a gente vai ter, por exemplo, muitas que têm a total relação com a política educacional escolar, como, por exemplo, o psicólogo, né, educacional escolar, o psicomotricista, o psicopedagogo, o neuropsicólogo, e são profissionais que trabalham cognição, que trabalham processos mentais, trabalham aprendizado, trabalham adaptação daquele indivíduo ao meio onde ele está.
Então, a gente pode trabalhar, por exemplo, para que a vitória seja uma vitória da educação, uma educação cada vez mais inclusiva, de uma educação que trabalhe não só, por exemplo, as deficiências ou o conteúdo formal, o conteúdo regular na escola regular, mas também, por exemplo, as altas habilidades. Não se fala de altas habilidades, por exemplo. Tem-se um preconceito muito grande para se falar disso, como se estivesse trabalhando numa perspectiva de aumentar preconceitos e abismos entre os indivíduos. Dá para trabalhar de forma inclusiva, de forma equânime. Dá para colocar um psicólogo para trabalhar nessa política educacional. Não, né? Vários. Dá para trabalhar, por exemplo, eu falei de uma área que ainda está se consolidando, mas dá para trabalhar com a psicologia das emergências e dos desastres. Nós estamos vivendo uma emergência em saúde pública de nível mundial. E poucos são os psicólogos que eu conheço que têm tido oportunidade de trabalhar, de coordenar, de orientar, de assessorar equipes que estão trabalhando com foco. A gente viu uma iniciativa fantástica conduzida pela referência técnica dos nossos colegas da SEMOS, a referência técnica da saúde mental. Eu não vou citar nomes aqui porque eu acho que não vem ao caso, apesar de que eu adoraria citar os nomes dos meus colegas, dos nossos colegas de trabalho, né? A maioria deles psicólogos, inclusive psicólogos, que criaram aquele projeto para fazer o atendimento psicológico aos profissionais que estavam na ponta. Acho que você deve se recordar disso, Luciana. Sim, com certeza. Que logo que a gente viu que a gente estava no ápice da crise e que muitos profissionais estavam desmoronando psicologicamente, porque não estavam dando conta de atender tantas pessoas adoecidas e de, infelizmente, dar o último atendimento àqueles pacientes que estavam morrendo, não queriam morrer. A gente viu muito colega desabar. Não só aqui em Vitória, mas no país inteiro. E os nossos colegas puxaram, né, criaram um projeto às pressas, um projeto de uma excelência enorme, que inclusive foi finalizado por esses dias, mas foi finalizado porque já não havia mais a necessidade de ter toda uma equipe de prontidão, porque a gente está na fase descendente da curva, a gente espera que a gente continue na fase descendente da curva. Então, isso para falar, né, de como a gente tem a condição, enquanto categoria profissional, também de fazer gestão de crise. Quando chamaram um monte de psicólogos para atender as duas barragens que estouraram da Vale, né, uma em 2015 de Mariana, a outra no ano passado de Brumadinho, como fizemos diferença para atender não só as vítimas, mas também as equipes que estavam trabalhando lá no atendimento direto às vítimas. Então, assim, é importante a gente entender que o psicólogo é um profissional que, pela sua formação, entende não só de psicologia propriamente dita, de psicologia clínica, de psicologia social, mas também entende, inclusive, de outras questões, como, por exemplo, de economia. Para trabalhar, como eu falei, com geração de emprego e renda, entende de trânsito, entende da área jurídica, para trabalhar, por exemplo, o resgate de uma população que hoje ninguém quer ter por perto, que é a população carcerária ou a população de adolescentes internados, né? E a gente tem muita contribuição a oferecer ao município de Vitória nessa perspectiva, não só elaborando laudos para entregar para juízes, isso é muito pouco também, visto do que nós podemos fazer. Concordo. A gente pode fazer um resgate integral, não só da pessoa, como também de sua família. E jogando por todos os lados, né? Atacando, digamos assim, em todas as posições, dando não só acolhimento, mas dando perspectiva de vida, ajudando a construir projetos com essas pessoas. E, então, para eu fechar, porque eu estou me delongando demais, vocês me perdoem, mas é porque eu sou apaixonado quando eu falo da minha categoria profissional. E, às vezes eu não consigo me conter. Mas, para fechar, a gente precisa disso, repito, a gente precisa que os próximos vereadores, né, a Luciana Alvarenga, quem sabe, o próximo prefeito, os próximos legisladores e o chefe do executivo tenham esse cuidado de nos empregar em todos os sentidos, não só de dar emprego,
mas de nos alocar nas políticas para que a gente possa fazer diferença, porque essa possibilidade de ajudar o município a ser ainda melhor nos tem sido limitada a duas únicas políticas, como eu falei, a da saúde e a da assistência social, e a gente pode mais. Obrigado. William, eu fiz uma live até esses dias não, já tem um tempo, no meu canal, onde eu até chamei 2 terapeutas ocupacionais para poder estar falando, né, sobre a importância da terapia ocupacional nas unidades básicas de saúde. Veja, pensa comigo aqui. Na Prefeitura de Vitória, nós só temos terapeuta ocupacional nos CAPs. E eu acho assim, um absurdo. Eu acho que a terapia ocupacional, ela teria muito a contribuir, né, nas unidades de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, através do NASF, né? Eu acho que teria muito a contribuir. E eu chamei essas 2 TOs para a gente poder estar falando dessa importância. E eu vejo, sim, o profissional de psicologia, eu vejo ele em várias políticas, várias, porque eu penso que não abrir portas, eu não diria nem de trabalho para o profissional de psicologia, de terapia ocupacional, mas eu diria porta de acesso da comunidade para a comunidade sobre esses profissionais, né? Com esses profissionais, eu diria assim que é um absurdo, porque é muito mais do que dar um emprego, é deixar de aproveitar o que se tem. E nós temos condições de melhorar muito a nossa cidade, proporcionando à população, ao munícipe, o acesso a esses profissionais em todos os âmbitos da qual ele pode atuar, que não são poucos, né? Eu questiono a falta do terapeuta ocupacional, por exemplo, na medicina do trabalho, né? Agora no CME acho que tem uma TO lá, mas não é da prefeitura, assim, não tem esse cargo, né? Ela tá ali, de alguma forma ela conseguiu ir para lá, né? Mas assim, o que eu tô colocando é que não foi criado essa vaga no quadro de pessoal da saúde. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que você está colocando, concordo com todas as suas colocações, não porque estou candidata, não, né? Porque eu tenho colegas que trabalham comigo, que sabem que eu penso assim mesmo, né? Que você poderá depois conversar com as pessoas e sabem que eu penso assim mesmo. E no que depender de mim, quando eu estiver lá, eu farei de tudo para que chegou um projeto para mim, eu vou questionar. Faltou acessibilidade para as pessoas com deficiência aqui, faltou profissionais de psicologia, de terapia ocupacional aqui, faltou profissional de fono, de fisioterapia aqui. Eu vou sempre estar questionando e comunicando às categorias o que eu estou fazendo, né? Porque eu penso que a gestão a gente não faz sozinha, a gente faz coletivamente. Então, se eu não parar para ouvir o munícipe, né, os trabalhadores
daquela repartição, daquele município, né, da qual eu estou legislando, qual tipo de legislação que eu quero fazer, né? Para quem que eu estou a fim de legislar? Inclusive para nós, trabalhadores. Veja, hoje, na saúde de Vitória, nós temos a seguinte colocação: você é punido por adoecer. Você é punido por adoecer. Você não evolui no seu cargo de salário. Você perde o seu prêmio incentivo. Sabe desde quando que eu tô sem prêmio incentivo? Desde 2011 que eu não tiro o prêmio incentivo. Você não consegue fazer a sua avaliação de desempenho. E se você tiver uma situação onde você tirou um atestado médico, você, por exemplo, se você tiver que ter hora extra no seu local de trabalho, um plantão, você vai receber extra por isso. Você não pode, você fica 2 meses porque você tirou um atestado médico, veja. Aí o que eu coloco? Tudo bem, não estou dizendo aí, primeiro que eu acho que atestado médico não deveria nem ser questionado, né, nesse sentido. Claro que a gente sabe que tem muitas situações, mas eu digo o seguinte, da mesma forma eu penso, né, é uma como é que eu vou te dizer? É uma coisa assim louca, sabe? Os médicos, eles não podem ser questionados. Mas veja, a gente pode punir uma pessoa por um atestado médico. Acho que vocês entenderam bem o que eu quis dizer com isso. Então, veja, a pessoa tá lá, ela teve uma dor de cabeça, uma dor de barriga, sei lá, apareceu com um atestado médico de um dia. Aí vai lá, questione. Mas você tem um servidor que ele faz um tratamento de câncer. Então, todo mês ele vai sair do seu local de trabalho, não vai comparecer porque ele tem que tomar a medicação dele. Ou ele faz um tratamento, sei lá, de ter um renal crônico, e que isso já está documentado ali dentro da prefeitura, não é novidade para a prefeitura aquilo ali. Por que ele perde os seus direitos? Né? Então, assim, o que eu estou colocando para você? Não tem a ver com o nosso tema aqui, mas tem a ver com a situação do servidor. O que eu estou colocando para você? Se há muito para fazer, né? Se a gente tivesse mais profissionais na saúde do trabalhador, dentro da medicina do trabalho, mais profissionais dentro desta área terapêutica, né? Com certeza nós conseguiríamos fazer uma avaliação muito melhor. E é isso que eu gostaria de ter o direito de fazer por nós, profissionais da área de saúde, por nós terapeutas, por nós servidores e por nós munícipes de Vitória, né? Colocando o profissional de psicologia. Hoje eu estava com o meu candidato a futuro prefeito. E eu vi ele prometendo para o munícipe sobre aumentar a guarda municipal, sobre fazer isso, fazer aquilo, aquelas promessas que a gente já viu, né, várias vezes. E eu chamei ele e falei com ele: não se esqueça de que quando você colocar a guarda municipal, quando você colocar, pensar em qualquer política, pense que terapeuta ocupacional, que psicólogo, não é só da área de saúde. Eles ocupam esses lugares. E os surdos e os cegos também. Porque em outros países, como você colocou, nós vemos que os surdos, eles são os melhores monitores de câmeras que tem nas guardas municipais, né? Eles fazem leituras labiais e os barulhos de telefone, conversa paralela, não distrai a pessoa surda. E ele pode atuar muito, muito nessa área, inclusive prevenir assaltos. E a gente vê países muito
menos desenvolvido que o nosso, que já trabalha com essa política. Então a gente vê assim as deficiências, e é o que você disse. O que é bom é sim para ser copiado e aproveitado, né? E é isso. Eu continuo aberta se alguém da sala quiser fazer outras colocações, e até mesmo o William. Lu, boa noite, é a Débora. Boa O noite. Wallace queria fazer uma pergunta. A minha Sim. mãe traduz em Libras o que ele perguntou. Pronto. Ok, Wallace, pode falar. Pode sim, pode começar. Muito importante essa explicação, essas informações, como são, né, sensatas essas explicações para nós. Né, há realmente um campo, variações, né, de informações que muitas vezes, né, inclusive sobre a saúde, né, que é o que a gente mais vê acontecendo, a comunicação, né, são N questões, N problemas, o intérprete de Libras, né, que não tem em todos os lugares, no médico, né, no psicólogo, não, meu Deus, em muitos lugares que a gente sente falta, né, desses profissionais, né, e especificamente, né, que Travou? isso que juntando todos, né, então a gente vê aí uma série de coisas não desejáveis, infelizmente, né, que acontece. Né? Observe só também as pessoas, né, mais velhas também. Então, são N problemas que acontecem. E com isso a gente espera, né, que algo, né, venha a favorecer. Né, esses laudos médicos também, já sofri os laudos médicos também, já sofri com isso, né, já passei por algumas coisas, demora bastante, né, e quando você leva é uma complicação muito grande, não dá muitas vezes, né, para você entender. As escolas, então, se pode continuar agora, nas escolas, né, como eu tenho um filho também autista, né, que também precisa desse profissional que você está falando aí, que é o psicólogo, né, olha só o autista como que é. Então, são N coisas que existem, principalmente na pessoa com deficiência, né, o psicopedagogo, né, que muitas vezes sente falta também dele, né, falta muitos profissionais, está faltando. Tem, em alguns lugares você encontra, outros lugares não encontra. E isso, né, muitas vezes até parece cultura, né, o intérprete, por exemplo, né, raramente você encontra intérprete nesses locais, o intérprete de Libras, né. Então, o pedagogo a gente encontra com mais nitidez, né? Observa agora, por exemplo, né? Teve um atendimento, eu sou um pouquinho alto, que eu estou um pouquinho atrasada na sua fala. Né? Acontece muitas vezes, o Alan está falando que o pedagogo, por exemplo, né? Então, o pedagogo, às vezes, ele se mistura em muitas coisas que ele fica sem saber como atender o aluno na sala de aula. É tanta demanda que ele fica sem saber como atender o aluno em sala de aula. O autista, o pedagogo para atender um autista, ele precisaria de um psicólogo, no caso, né? Então, precisaria do apoio do psicólogo. Então, estou repetindo aqui, né? O psicólogo para o surdo, o psicólogo para um autista, né? E é isso, são muitas outras coisas que a gente vê, né, não só nas escolas, mas nas unidades de saúde, né? Hoje, por exemplo, a gente está sentindo a falta do intérprete usar máscara com transparência, né? São muitas coisas. Falta. Muitas vezes o ouvinte, né, também não, a gente sente até um pouquinho mais
desprezar, né? Que o ouvinte parece que não dá muita importância para isso. E estou confiando em você e Luciana, né? Agora na prefeitura, né? Como, né, dando essa força, né, não só para o cego, como para o surdo, como para outras pessoas com deficiência. Isso vai ser muito bom a gente somar, né? Vai ser bacana isso. Eu acho que a dificuldade pode diminuir, né? Isso parte da SEDU, né, da Secretaria de Educação, das escolas, de N lugares que a gente vai vendo no decorrer dos acontecimentos. Eu também, Luciana, e os demais amigos que estão ouvindo, né, nos ouvindo, né, realmente precisa na Câmara, né, alguém que faça a diferença. Precisa na Câmara Municipal de Vitória, nem só de Vitória, né, em todo o nosso estado, do Espírito Santo. Sim? Vocês podem estar com a palavra. Ele já terminou. Ele disse pronto. Obrigada, Alice. Obrigada. Obrigada. De nada, Lu, de nada. Obrigada. Que bom você aqui com a gente. Eu também, William, eu passei por uma experiência onde eu tenho uma colega que ela é cega e ela tem um filho surdo. E essa colega, o filho dela sofreu um acidente, tá? Ele estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para a escola. E ele veio um carro de uma pessoa que estava alcoolizada, bateu no poste e ele tinha 8 anos e o poste caiu em cima das costas dele. E pasme, quando ele foi internado no hospital infantil, fez uma cirurgia de urgência, nenhum profissional do hospital infantil sabia Libras para conversar com ele. E nós, cegos, né, nos reservamos, porque essa colega cega, ela não tem mãe. Então, os cegos se reservaram para ficar com a criança dela no hospital. E nós fazíamos a ponte entre médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do hospital e a criança. E depois, quando essa criança recebeu alta, uma criança surda, com a mãe cega, ele passou a ter muito medo de ir para a rua. Ele entendia que o carro era algo muito perigoso e que ia machucá-lo novamente. E o Detran, ele quis até fornecer um atendimento psicológico, né, para essa criança. Mas como? Se o psicólogo não sabe Libras. Um dos meus objetivos a entrar para a vida política, é claro que eu não vou conseguir fazer isso, espero até conseguir, né, se eu for bem amiguinha do prefeito, eu espero conseguir sim fazer isso, mas uma do meu ingresso na vida política, uma das minhas vontades é que tenhamos Libras desde o ensino infantil. Para que amanhã não seja novidade para nós, profissionais da área da saúde, um paciente surdo. Um paciente surdo onde o filho de 7, 8 anos tem que acompanhá-lo ao ginecologista para poder dizer o que está acontecendo para o médico. E o médico falar para a criança o que está acontecendo. Para que nós não precisamos de passar por essa situação, né? Como uma pessoa surda não ter condições hoje de receber um atendimento psicológico. Como uma pessoa cega ter que decorar. Eu passei por isso. Fazendo tratamento de câncer, tomava 8, 10 comprimidos por dia, cada um em horário diferente, com dosagens completamente diferentes. Tem que decorar de cabeça, porque não estamos preparados para enviar para os nossos pacientes receitas em braille ou via e-mail ou via WhatsApp.
Olha que simples, via WhatsApp. Pensa, estamos muito deficientes, William, na saúde, na educação, quando já não éramos mais para estar com essas deficiências, porque hoje já existe, ó, e tá aí. A Iraci mesmo dá curso de Libras online, R$ 40 por mês. Tá aí. Não estou aqui fazendo propaganda, estou apenas dizendo, sabe, que nós precisamos nos engajar em todos os movimentos. Então, quando a gente fala de saúde pública, de profissionais, seja ele da área de saúde, de educação, de assistência, do trânsito, de tudo, nós precisamos também falar de qualidade. E eu pretendo, né, entrar para a vida política porque eu acho necessário haver curso de Libras dentro das prefeituras para os servidores, dentro do Estado para os servidores, dentro do governo federal para os servidores. Eu acho necessário que haja curso de Libras nas creches, nas escolas de ensino fundamentais, nas escolas de ensino médio, para que para que possamos chegar na faculdade e escolher, eu vou ser um engenheiro, eu vou ser um psicólogo, eu vou ser um terapeuta ocupacional. Quando a gente pensa em Salamanca, na Espanha, a gente pensa também em coisas deficientes. Não pensamos em pessoas com deficiência, pensamos em coisas. Se o meu micro-ondas, ele é totalmente liso, ele não tem uma tecla externa ou um sistema de voz, quem é deficiente? Sou eu, que sou cega, ou o micro-ondas que não atende a todo mundo? Claro que é o micro-ondas. Ele é que é deficiente, porque já é previsto na natureza que se nasça cegos, surdos, já é previsto, né? Agora, nós seres humanos podemos fazer diferente. E é por isso que eu estou me candidatando e tenho interesse na vida pública, né? E me coloco à disposição se alguém quiser falar mais alguma coisa. Não há mais interesse? William, que acha então? A gente encerra ou o que faz? Eu estava aguardando aqui, né, as pessoas se manifestarem, porque eu, quando começo a falar, eu não paro. Então é melhor que as pessoas corrijam. Mas então, sim, hoje, na verdade, historicamente falando, hoje pode ter 5, 10 anos, né? Mas já há alguns anos, então, melhor dizendo, a gente vem discutindo isso, inclusive, no interior do nosso Conselho Regional de Psicologia. Essa capacitação, né, cada vez mais necessária em Libras para os nossos colegas de profissão, os psicólogos, as psicólogas. A gente tem, inclusive, uma pessoa de referência que faz uma luta assim, de uma vida inteira para fazer essa ponte e essa capacitação, essa ponte da pessoa que conversa em Libras, que se comunica em Libras, com o profissional psicólogo, a psicóloga que também se comunica em Libras. E tem sido uma luta muito nobre, uma luta muito bacana, e romper com esse nosso, digamos assim, essa nossa cultura de achar que nunca vai precisar falar Libras, conversar em Libras, enfim, tem sido quebrado. Inclusive eu acho bacana, porque essa colega ela tem feito uma insistência muito grande, muito bonita, como eu falei, muito nova, para nos mostrar que se a gente ainda não começou a falar em Libras, a gente errou até agora. É muito interessante a perspectiva dessa colega, né? E talvez você até a conheça. O nome dela é Edireuza. Eu não a conheço, mas a Iraci pode ser que conheça, né? Que a Iraci conhece todos. E ela tá
está justamente numa luta para transformar a ideia não só a ideia, perdão, mas transformar o hábito, domínio da linguagem brasileira de sinais. Sim, eu conheço ela sim. Ela é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito bacana, né? Ela Verdade. tem uma habilidade muito grande para fazer essa defesa. Ela virou a porta-voz dessa causa dentro da nossa categoria profissional. Acho que vale a pena, inclusive, vocês dialogarem com ela, assim que possível. E eu vejo assim como muito bacana. Você é a porta-voz de um movimento na política, por assim dizer. Aqui eu me sinto um porta-voz da minha categoria. Tem aqui algumas estagiárias de psicologia que estão nos acompanhando. Tem uma colega formada aqui que é, por exemplo, porta-voz de um movimento de empoderamento feminino, que é a Sheila Alvarenga, está ali, está quietinha, acho que ela está no carro, não sei onde que ela está, aqui que a imagem dela travou. Mas esse espaço, eu queria comentar, eu estou falando de portas-vozes, por quê? Porque quando a gente topa fazer parte de um movimento político, seja ele partidário ou não partidário, a gente se torna vidraça. Eu sempre tenho dito isso também. Então, para uma pessoa se tornar vidraça, é para lá que tinha, tocando a vida dela, razoavelmente confortável e tal, e fala assim, não, agora eu vou para a política porque eu preciso ampliar o meu bem-fazer para mais pessoas, né? E automaticamente, neste momento, ela se torna vidraça, como eu tenho absoluta certeza de que você se tornou também. E não é porque eu tenho ouvido falar algo a seu respeito que eu não ouvi nada de mal, nada que te desabonasse, Luciana. Mas é porque é um processo natural. Culturalmente falando, quem se propõe a ser porta-voz de algo, quem se propõe a ser líder de algo, ainda mais se for pleitear um cargo eletivo, vai sofrer todo tipo de ataque, porque o movimento natural do ser humano em sociedade pode até parecer que não, mas ele está muito mais para ficar na estabilidade, inclusive ainda que sofrendo por não mudar, do que fazer o que é mais difícil, que é mudar. Propor mudança, que é o que você está fazendo, é o que nós do movimento social sindical fazemos o tempo todo, propor mudança. Então é muito bacana ver as pessoas querendo, como você, sendo, melhor dizendo, porta-voz de uma parcela da população, porta-voz de boas novas, do desejo de fazer acontecer coisas diferentes, do desejo de mudança, né? Que, como eu falei, é uma coisa que o ser humano não é muito chegado. A gente até gosta de mudança, mas desde que seja o outro que vá lá e faça por nós, né? E quem se propõe a ser vereadora, quem se propõe a estar na presidência de um sindicato, ou, por exemplo, a fazer igual a Sheila, que aluga aí sala de shopping para fazer evento de empoderamento feminino para pessoas para mulheres, né, para um público que está tão desesperançoso, né? E aí todos os dias pipocam nomes que a gente poderia utilizar como referência da luta que a mulher precisa fazer para se estabelecer cada vez mais e melhor, né? Agora temos infelizmente um outro nome, que é a Mariana Ferrer. Todo mundo deve estar acompanhando aí. Com certeza. Até de embargar a voz, porque a partir de ontem, né, escancarou-se que o estupro é uma coisa natural para o ser humano do sexo masculino fazer e que até juízes e promotores vão acobertar esse tipo de canalice, de crime, de ato de crueldade. Então, a gente precisa fazer luta por todos os lados, por todos os flancos, todas as frentes de batalha. E são batalhas mesmo. É a luta para a inclusão da pessoa com deficiência, é a luta para a mulher deixar de ser vítima só porque é mulher, é a luta para o trabalhador e para a trabalhadora se afirmar como quem realmente produz a riqueza nesse país, porque não é patrão que produz riqueza, é trabalhador que produz riqueza. E, infelizmente, vem o patrão, às vezes, e pega toda a riqueza e leva para sua conta bancária e não divide praticamente nada com quem trabalhou tudo para produzir.
Então a gente precisa fazer todas essas lutas. Então são vários campos, né? São várias pequenas batalhas, várias guerrilhas que a gente faz o tempo todo. A grande luta é a luta, isso aí é um entendimento enquanto sindicalista, é a luta da classe trabalhadora. E ela vai se pulverizando em várias frentes de batalha, como eu falei, né? Você está numa luta muito bacana. Tua frente de batalha, Luciana, é uma luta fantástica. Obrigada. É uma luta que a gente, inclusive, precisa dar mais atenção para ela. Eu mesmo admito aqui que, como né, eu tenho aí os meus sentidos funcionando razoavelmente bem, eu achei que eu nunca fosse precisar, por exemplo, discutir esse tipo de luta, a luta que você faz. E é um engano, né? Chega a ser estúpido da parte de quem pensa assim. A gente precisa, sim, encampar todas as lutas. Você tem uma luta que, com certeza, você faz ela em maior quantidade, mas sem esquecer das lutas das outras pessoas. Eu tenho uma luta, que é a luta sindical, que eu faço em maior quantidade, até porque esse é o meu principal meio de interação social, mas eu também não posso esquecer da luta pela acessibilidade, da luta pela inclusão, da luta pelos outros movimentos identitários, né? Eu hoje estou vendo uma coisa muito bacana aqui, que é muita gente participando. Nós estamos em 9 aqui, são em 10, nós estamos em 10 pessoas aqui. É um número muito grande para uma live digamos assim, de divulgação de uma candidatura política. Tenho feito lives, as meninas estão aqui que não me deixam mentir, a Sheila, a Tainá e a Emily, que a gente tem feito live com 3 pessoas. Então é uma conquista muito grande. Estou vendo o Wallace aqui, estou achando maravilhoso a participação dele. Obrigado, Wallace, pelo teu ponto de vista, pelos teus comentários. E é impressionante de ver como que a gente precisa avançar nesse tipo de luta. Eu posso falar aqui um monte de coisas, mas é melhor também ficar quietinho, porque eu gostaria de ouvir outras meninas participando, fazendo seus comentários. Com certeza, porque é Olá. isso. Pode falar. Ei, boa noite a todas, a todos. Obrigada, William, pela menção, pelo convite, pelo link lá no grupo, né? Muito obrigada. Quando eu vi que a Luciana, eu falei, não poderia deixar de não participar. Primeiro, peço desculpas, né? Porque eu não pude participar ativamente, porque eu estou na rua ainda, vindo do consultório. Mas obrigada, Luciana, e parabéns, né, Luciana William, não sei se você sabe, mas ela é minha prima, né? Então, com muito prazer, muito carinho que eu participo aqui desse momento, não poderia deixar de estar aqui, viu, Luciana? Obrigada, Sheila. Eu não sou eleitora de Vitória, sou de Cariacica, mas te dou o meu total apoio, né, nessa caminhada que você está fazendo, que você está trilhando aí. Conheço a história de Luciana e é por isso, sim, que eu acho fantástico essa sua disponibilidade em estar nessa caminhada política, Luciana. Então, parabéns, tá? Pelo trabalho que você vem desenvolvendo. E juntamente com as meninas aí, a Iraci, a Débora, não podia deixar de mencionar vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito ao longo, né, do tempo, que já vem há um tempo, vocês têm se estendido, né, feito isso. Parabéns, tá, meninas? Eu tenho acompanhado de longe, mas eu tenho acompanhado vocês, tá? E é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com os psicólogos, né, debatendo, conversando conosco. E te desejo boa sorte, sucesso aí, viu? Obrigada, Sheila. Obrigada. Eu também fico muito feliz, né, de você estar aqui com a gente, debatendo. Nossa prima Rosângela também está aqui também, né? Eu não vi, não. Ei, Sheila, tudo bom? Boa noite. Ei, boa noite, Rosângela. Boa noite a todos. Eu tô quietinha aqui, só ouvindo. Que legal. Prazer estar com vocês. Prazer.
Só para mencionar, aqui no carro tem mais 2 psicólogos, tá, gente? Fala oi aí, ó, pessoal, que eles estão aqui também. Que maravilha, gente. Então, eu li a carta aberta de vocês, né? E eu pretendo, assim, poder representar o máximo de vocês como psicólogos lá em tudo. Eu não sei, assim, no caso aqui, né? Quem é servidor, no caso, não sei se vocês acompanharam a questão lá da diminuição dos 14% do salário do servidor. Aí eles me chamaram para falar na Câmara como servidora com deficiência, né, representando a categoria. Nossa, eu falei, gente, isso não é nem questão do servidor com deficiência, isso é questão do servidor de uma forma em geral, desde 2013, que a gente não tem um aumento tão absurdo. Então, assim, a Sheila, a Rosângela, que são minhas primas, que me conhecem, William, a Sheila, né, que está mais próxima de você, pode te dar toda a certeza que eu jamais ficarei calada diante de qualquer conduta que não esteja em relação aos psicólogos dentro daquela carta aberta. Jamais. Eu, assim, quero me colocar inteiramente à disposição dos psicólogos que são munícipes de Vitória e do sindicato de uma forma em geral. Quero me colocar inteiramente à disposição e dizer que no que depender de mim, no que tange a minha pessoa e a minha equipe de trabalho, nós vamos estar afiados juntos para poder defender toda e qualquer intenção de proteção à categoria de vocês. De verdade, assim, não é uma promessa, é pelo profissional que eu convivo com a minha amiga e com todos os outros psicólogos que trabalham comigo, né, que eu percebo a importância da psicologia. E o que não compareceu o nome de vocês, eu estarei lá gritando literalmente o nome da psicologia também, assim como da terapia ocupacional, porque eu sou também uma apaixonada pela minha profissão, tá, William? Eu falo para os meus colegas de trabalho, dentro do CAPES, nossa rotina de trabalho às vezes engole a gente, toma a gente da nossa própria profissão. Você entra para o CAPES como terapeuta ocupacional, como psicólogo, mas você é engolida por acolhimento, matriciamento, referência, atendimentos de referência, reuniões, sabe? Você é engolido, que você, se você não prestar atenção, você deixa de ser um psicólogo e vira profissional de CAPS. De verdade. Então, o que eu falo lá na minha equipe? Eu falo, gente, eu separo um dia para atendimento individual de terapia ocupacional. E ponto. Ninguém mexe nesse dia. Por quê? Porque eu gosto da minha profissão, eu gosto do que eu faço, eu gosto de ser terapeuta ocupacional, gosto de trabalhar com a clientela que eu trabalho, que é o CAPS AD, o CAPS álcool e outras drogas. Eu gosto de trabalhar com aquela clientela. Tive 2 cânceres e alguns colegas meus de trabalho falaram, Luciana, por que você não procura um lugar mais calmo para trabalhar? Eu não me vejo fora do CAPS, trabalhando fora do CAPS com a população que eu trabalho. Eu gosto de trabalhar ali, eu me sinto parte dessa equipe e me sinto em casa com os meus pacientes. Então, assim, gostar da profissão da gente, eu acho que é a melhor coisa, porque você faz feliz. E sim, eu espero poder. E gostaria também de que vocês, se eu vier a ganhar, vocês me procurem e me falem, que eu quero compartilhar com vocês. Olha, vai ter tal coisa assim, assim, dentro da Prefeitura de Vitória, tem um projeto assim, assim. O que você acha, William, que o psicólogo pode ser incluído aqui? Fala comigo para que eu possa colocar na minha análise, porque é o que o vereador faz. Analisar, aprovar, fiscalizar e desaprovar projetos do executivo. E indicar também. E eu quero muito poder representá-los lá, tá? E é isso.
Boa noite a todos, eu me chamo Luciana também, eu sou psicóloga da rede municipal, né? Trabalho com a Luciana, conheço a luta dela diária, então eu só queria reforçar a candidatura dela. Tudo bem, William? A gente já conhece de outras lutas. Eu concordo plenamente com todas as observações que você colocou, entendeu, William? Acho que nós podemos contribuir em todas as políticas públicas desse município, né? Nós temos muito conhecimento a contribuir, a desenvolver projetos que sejam avançados para a nossa cidade, e acredito que a Luciana ela tenha esse compromisso. Eu a conheço já há bastante tempo, a gente faz uma parceria de trabalho já de muito tempo, e eu confirmo o nome dela e eu sei que ela vai fazer esse compromisso com a nossa categoria. Se ela não fizer, eu vou puxar o dedo dela. Eu tenho essa liberdade. Eu já disse algumas coisas para ela, né, no momento em que ela escolheu fazer essa candidatura, né, e eu concordo com você plenamente. Acho que a gente precisa ampliar cada vez mais a participação dos psicólogos, não para psicologizar as políticas, mas para as pessoas terem a oportunidade de discutir questões da vida, né? E eu acho que você colocou muito bem, não é só o psicólogo que está diretamente da universidade, os outros também, que os psicopedagogos, as pessoas que vão se especializando, e essas especialidades têm a contribuir com essa discussão. Então, assim, a minha participação hoje na live é só para confirmar o nome da Luciana, e tenho certeza que ela vai fazer um compromisso com a nossa categoria, entendeu? Presidente do nosso sindicato, porque o William, eu sei que ele tem um compromisso muito sério com a nossa categoria, a gente acompanha diretamente com ele, ele nunca se furtou a ouvir né, os colegas, e então, por isso, eu acho muito importante que essa parceria seja feita, né, do sindicato com os candidatos, e que em breve eu espero que você seja vitoriosa na sua candidatura, Luciana. Pelo menos é o voto que eu vou dar lá na urna, né, acreditando que você está se comprometendo aqui com a nossa categoria e com as políticas públicas desse município. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Obrigado pela gentileza das palavras, Luciana. Beijo para você. A gente quer isso mesmo, a gente quer ser parceiro técnico. Hoje a gente entende que o sindicalismo está para muito além de só fazer os movimentos próprios, os movimentos clássicos do sindicalismo, né, como greves e tudo mais. Óbvio que a gente tem que fazer isso também. É óbvio que a gente tem que sentar na mesa para negociar com o prefeito, né, no serviço público, ou com o patrão na iniciativa privada, bater na mesa, gritar e defender os interesses da categoria. Óbvio que a gente tem que continuar fazendo isso. Mas a gente também tem que ir para o tal do sindicalismo do século XXI, que ele se propõe a ser cooperativo, de forma técnica, porque afinal de contas, quem entende melhor do exercício profissional que aquela categoria profissional que exerce a sua profissão com tanta excelência e dignidade, né? Então, eu tenho conversado muito e falado, olha, candidato, futuro vereador, futura vereadora, futuro prefeito, prefeita, olhe para o sindicato como parceiro técnico. Alguém que vai dizer, olha, por que é bom ter um profissional da nossa categoria ali? Por que é bom ter 3, 4? Por que é bom tirar em outra política? Por que ali não é conveniente que tenha? Porque se for para falar que também não é conveniente ter determinado profissional em determinado lugar, a gente também fala. E a gente também não quer sujar o nosso nome com, por exemplo, em políticas, ou melhor, em políticas não, em áreas de atuação de determinadas políticas que a nossa presença não faz diferença. A gente quer fazer diferença para o bem da sociedade em 100% das vezes. Então, a gente quer ser parceiro técnico. A gente começou isso no município aqui da Grande Vitória há alguns anos e foi uma coisa legal, que hoje, inclusive, a gente está vendo muitos profissionais serem convocados, coisa que não acontecia há anos num determinado município aqui,
da região metropolitana e que a partir do ano passado a gente viu vários colegas sendo chamados para assumir suas vagas concursadas, né, suas vagas efetivas, e a gente está vendo, ainda bem, algumas melhoras acontecerem. Inclusive, também nesse mesmo município, recentemente foi aprovada a diminuição da jornada de trabalho semanal para essa categoria, nossa categoria, e para algumas outras. E isso foi por conta de parcerias técnicas que a gente estabeleceu. Da gente brigar sim, da gente fazer movimento de greve quando era necessário, mas também da gente virar e falar, olha só, tá aqui um documento que a gente elaborou, tá todo esmiuçadinho, bonitinho, bem mastigado, senhor prefeito, senhora secretária, para a senhora entender, para o senhor entender por que aqui precisa de 3 profissionais, por que ali precisa de 4, por que ali naquele determinado serviço precisa de um psicólogo que ainda não tem nenhum e que todo mundo acha que não precisa, mas precisa. E nisso a gente vai construindo a melhor forma de fazer a política pública funcionar para o bem de quem ela precisa proteger e privilegiar, que é o munícipe. Sim, com certeza. Eu acho que as parcerias têm que ser feitas, firmadas, né? Eu também, para colocar o meu nome como candidata, eu fiz algumas colocações, né, para o candidato a futuro prefeito, e eu espero sinceramente que ele cumpra. E uma das colocações é até sobre nós mesmos, né, terapeutas e profissionais da área de saúde. Eu espero sinceramente que ele honre com um compromisso feito comigo bem lá atrás, né? E eu gostaria, assim, de agradecer essa oportunidade da gente estar aqui, sabe, discutindo, e agradecer também de saber que se eu chegar lá, me tornar uma vereadora, eu vou poder ter vocês do meu lado como parceiros, porque a gente não caminha sozinho. Ninguém tem ideia para tudo sozinho. As pessoas trazem ideias novas para a gente, né? Para nós. E nós vamos estar super abertos às ideias do sindicato, né? Dos psicólogos, né? A gente vai estar super aberto. Ah, sim, e uma das falas que eu fiz lá atrás, com a pessoa candidata a prefeito, é sobre a necessidade de novos concursos públicos, porque Vitória, né, está defasada em concurso público, né? Teve um agora, mas ainda pouco, né? Pouco, porque se a gente pensar em psicólogos na área da educação, na área da saúde, em outras áreas, né? Eu acredito em mais concursos e a gente deve brigar para que isso aconteça, né? Porque Vitória ela é capital rica, ela tem verba para isso, né? A gente precisa quebrar algumas coisas, alguns paradigmas, alguns hábitos dentro da prefeitura. Isso é fato, a gente precisa, né? Mas a gente pode pleitear isso até com o candidato a prefeito e quando ele se tornar prefeito também, tá, gente? Eu vou brigar por isso, vocês podem ter certeza. Alguém mais gostaria de falar? Acho que ninguém, William. Só nós mesmo, faladores. Ó, eu penso que o compromisso já está feito, tá? Sinto muito, mas já está feito o compromisso, não é, William? Então, tá ótimo. Tá lascada, querida. E agora já se comprometeu com a categoria. Minha filha,
mais comprometida do que eu sou com você, que é minha irmã. Mais comprometida, pensa. Mas, gente, olha, eu fico muito agradecida por essa oportunidade, fico mesmo grata, né, por vocês terem aberto isso. Gostaria muito que o Conselho de Terapia Ocupacional também fizesse esse movimento. Se está fazendo, não chegou até a mim essa informação. Gostaria muito mesmo que eles fizessem, não só por minha causa, né? Mas eu percebo assim que muitas pessoas da terapia ocupacional estão me apoiando, né? Mas não por minha causa, mas por todos os candidatos, porque afinal de contas nós temos acho que 15 cadeiras dentro da Câmara, né? Então seria muito bom que todos que sentassem ali assumissem o compromisso, tá? Mas se não aparecerem por aqui para assumir o compromisso, todos que sentarem ali, eu vou de porta em porta do gabinete conversando com todos. Tenham certeza disso. Ai, vai mesmo, hein, Lu? Conheço. Você sabe que eu vou. Você sabe que eu vou. Eu sei. Essa é uma característica boa. Pois é, então, para quem toma o microfone numa plenária de conferência de pessoas com deficiência e direitos humanos com 7.000 pessoas, né, Iraci? Então é uma loucura, mas a gente precisa gritar para ser ouvido. É assim que funciona, né? E é isso. Bom, acho que tá conversado. Quer falar mais alguma coisa, William? Eu quero tirar uma foto dessa reunião bacana, com um monte de gente bonita, sorridente. A Luciana demorou para aparecer o vídeo dela e assim, eu olhei, mas poxa, eu não associei o nome à pessoa, né? Aí depois que ela apareceu, nossa, a Luciana. E eu encontro com a Luciana, às vezes eu vejo, ela não me vê, talvez ela às vezes me veja e eu não a vejo. Eu encontrei com a Luciana, eu estava inclusive fazendo alguns dias atrás na Luciana, acho que num bar, não foi? Foi. Isso, eu tava encontrando com 2 outros candidatos, que a gente fez um diálogo e tal, e aí eu olhei assim, não, é a Luciana. Aí eu pensei, vou lá falar com ela, não vou falar com ela, enfim. Então, assim, por que eu estou comentando isso? Porque Vitória, tem uma dinâmica muito fantástica. Aquilo que a gente fizer de bom e aquilo que a gente fizer de ruim nunca vai ficar escondido por muito tempo. Talvez não fique escondido por tempo nenhum. E é fundamental que a gente tenha realmente esse compromisso. Eu fiquei muito, muito feliz de ouvir essas palavras da Luciana, tanto em relação à minha pessoa, quanto em relação à própria Luciana Alvarenga, né, que é a nossa candidata, que a gente está conhecendo aqui hoje, tal, que eu, pelo menos, estou conhecendo um pouquinho mais, mas que eu já entendi que a galera aqui praticamente toda conhece já você, Luciana. Talvez as nossas estagiárias aqui do Sindipc, a Tainá e a Emily, ainda não conhecessem, mas pelo que eu pude perceber, você já é figurinha fácil. Isso é bom. Ai, meu Deus. No meio político isso é ótimo. Sem nenhum tipo de tom pejorativo no termo figurinha fácil. Pelo contrário, né? É uma coisa fácil de se assimilar e de trazer para perto de nós. Então, assim, é fundamental que a gente tenha esse tipo de ativismo dentro da política hoje em dia, para que a política deixe de ser simplesmente fisiologista, do tipo toma lá da cá, ou eu só vou fazer aquilo se eu receber algum tipo de benefício, ou se eu puder transformar isso em voto. Esse fisiologismo é o que há de mais destrutivo na política, porque ele leva a coisas inclusive piores, né? Leva não só à acomodação do agente político, daquela pessoa que detém o cargo eletivo, mas leva também até males muito piores, como os maus feitos e a própria corrupção. Então é muito importante a gente ser ativista. Uma coisa que talvez tenha me
Eu acho que você vai entender isso que eu vou falar agora. Todos, não, acho que todos vocês vão entender. Mas, assim, o trabalho de um ativista político é um trabalho muito, muito sofrido. Eu, por exemplo, quando pedi licença da Prefeitura de Vitória para estar à frente do sindicato, eu perdi muita coisa. Eu perdi o contato com os meus colegas, eu sinto falta deles todos os dias. Eu perdi o contato com a população que eu atendia, eu sinto falta dela todos os dias. Então, assim, às vezes isso, se você não souber, se você não entender que você está naquela empreitada por um motivo muito nobre, como é o seu, como é, enfim, das militâncias em geral, a gente adoece, a gente se entristece e a gente até desiste. Então é importante a gente nunca deixar de pensar, olha, tem um bem maior que eu vou fazer com essa militância minha aqui. E eu desejo que você sempre tenha isso em mente, né? Você vai estender o teu bem, o bem que você faz, ele vai ser multiplicado. É sempre nisso que a gente precisa pensar, porque senão a gente literalmente desiste. Seria muito fácil eu hoje virar para minha chefia e dizer assim, olha só, me absorve de volta, me manda para qualquer unidade de saúde aí na Vitória, porque eu já não estou aguentando mais. Mas, como você hoje fez um movimento muito parecido com o que eu fiz. Você pediu licença para se candidatar, a gente fica desejoso de que você tenha 4 anos de vereador a partir ela não vai poder vem, agora, daqui a pouco ela tem e sempre com essa uma liga na perspectiva verdade pra de nunca você. desistir, de sempre ser ativista. Eu dei essa volta toda para falar, nunca deixe de ser ativista, porque esse termo ele comporta várias definições dentro dele, inclusive de ativar a própria sociedade que está ao teu redor. Nunca perca isso de vista. Ser ativista é o que nos move. Quem está na militância política é o que nos mantém vivos e respirando e com o desejo de continuar multiplicando o bem.